sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista. Eu sou Tamiri Salvador e nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho sobre as terapias humanísticas e fenomenológicas existenciais. E para nos ajudar com esse assunto, nós convidamos o Rodrigo Mocco, ele que é especialista em logoterapia e análise existencial. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Tamiri. Fico muito feliz com esse convite. Saúdo também a todos que nos acompanham, nos assistem. Vai ser uma honra conversarmos sobre esse assunto que é tão precioso, tem tanta riqueza aqui para a gente aprofundar nos nossos estudos. A gente que agradece a sua participação, professor. Professor, então comece explicando para a gente, né? O conceito fundamental dessa abordagem terapêutica é o dosing. Você pode explicar melhor qual que é o significado dessa palavra? Claro que sim. Sempre quando a gente fala sobre as abordagens existenciais, Tamires, elas possuem uma relação muito íntima com a filosofia, sempre. Tem uma influência grande dos filósofos e do pensamento filosófico como um todo. O Dasein, especificamente, é um conceito do Heidegger, filósofo alemão, que significa ser no mundo. Então, está muito associado a essa percepção da existência mesmo, assim, né? Caramba, eu estou aqui na realidade, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, todas essas reflexões de caráter existencial, filosóficos, elas vão nos posicionando dentro da realidade. O Dasein, portanto, ele vai ser marcado por uma percepção que é muito mais subjetiva do que objetiva. É importante a gente fazer essa distinção. Subjetivo é como eu percebo. Objetivo é como a coisa é. A realidade é, de fato. Então, o Dasein, ele não necessariamente vai ser como eu sou, de fato, na realidade, mas é como eu me percebo diante da realidade, a partir das minhas crenças, das minhas experiências, da minha subjetividade, qual é a percepção que eu passo a ter de mim mesmo. Então, esse objeto, ele é fundamental para ser trabalhado nas terapias de caráter fenomenológico e existencial, porque a gente vai trabalhar com o fenômeno do sujeito e a percepção que o sujeito tem de si mediante a existência, mediante ao mundo, né? Professor, como você mesmo acabou de citar, né, o caráter breve da psicologia fenomenológico-existencial, ela está na promoção de encontro entre o que é essência e o que é existência, né? Você acabou de afirmar isso. Você pode explicar um pouquinho melhor, mais contextualizando mesmo, sobre essa afirmação? Claro. Aí tem uma característica específica que está muito associada ao conteúdo que a gente está trabalhando aqui, de uma maneira geral, que são as psicoterapias breves. Tem duas formas de se trabalhar com a psicoterapia. A convencional, que é quando o paciente chega no setting terapêutico e ele simplesmente vai sendo acompanhado, por exemplo, no ritmo semanal de consultas, as questões vão surgindo e vão sendo trabalhadas mediante o surgimento delas. Na psicoterapia breve, especificamente, esse trabalho é mais focal. Então, o paciente traz uma demanda específica e ele se propõe, junto ao terapeuta, a trabalhar aquela demanda. Então, vamos supor, ele tem ali alguma questão de caráter existencial, vamos pensar aqui, por exemplo, ele está se sentindo acometido de um vazio existencial ali. Olha para a vida, para o trabalho, para as relações e não consegue identificar por que fazer as coisas ou se vê desmotivado em relação àqueles processos e ele quer trabalhar isso, tá? Ele quer trabalhar a motivação em relação às relações, em relação ao trabalho. Então, a psicoterapia breve, ela vai atuar em cima desse sintoma específico, que vai ser a falta de motivação. E vai se desenvolver um trabalho associando a forma como ele está percebendo a realidade ao que é de fato a realidade, estimulando o sujeito a sair da sua própria condição, muitas vezes patológica ali, limitante, para que ele perceba a coisa como ela é. E isso faz toda a diferença na percepção. Então, assim, às vezes, a desmotivação está associada a um olhar reduzido, pouco abrangente, pouco ampliado para a grandeza do que ele tem, a grandeza das relações que ele tem, a grandeza da produção que ele realiza no trabalho que ele executa profissionalmente, por exemplo. Então, vai ser a redescoberta do sentido das relações, do sentido do trabalho. E esse efeito produzido pela psicoterapia é um efeito de fato libertador. Ele liberta da visão aprisionante do Dasein ali, muitas vezes, para a visão que amplia os horizontes e permite
redescobrir, reencontrar o significado, o sentido, o propósito naquilo que você está fazendo. Muito bem explicado, professor. Muito obrigada. Professor, por que a dinâmica do processo terapêutico fenomenológico existencial ela pode ser uma sucessão de terapias breves? Isso é bem bacana, essa pergunta, exatamente porque, como eu disse para você, a psicoterapia breve, ela tem um tempo de duração pré-estabelecido. Sim. Então, vamos lá, o paciente chegou com essa demanda específica da motivação. E aí, a partir disso, ele e o terapeuta fizeram ali no contrato terapêutico, definiram que em 12 semanas aquilo vai ser trabalhado. Então, são 3 meses ali de terapia, focado naquele propósito específico e, tudo dando certo, o resultado foi alcançado. Maravilha. 3 meses, 12 semanas, alta terapêutica. Já está combinado, já está estabelecido ali entre os dois. Só que aquele processo desencadeou uma série de outras questões que aquele paciente descobriu. Então, ele finalizou aquela questão da motivação, ele já se percebe motivado, mas ele quer começar um outro trabalho. Só que como é natural da psicoterapia breve, é característica da psicoterapia breve, finalizar dentro do prazo determinado, terá finalizado aquele processo e vai se abrir um outro processo para tratar uma outra questão que surgiu. E dentro dessa dinâmica existencial, a vida é muito dinâmica, né? Então, esse dinamismo, uma questão vai puxando a outra, as situações vão acontecendo. E, sobretudo, nesse processo, Tamires, do autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe que tem coisa a ser feita, né, gente? Sempre. A gente percebe que tem coisa a ser trabalhada. Então, por isso que ela vai ter essa natureza de ser uma sucessão de psicoterapias breves, assim. Você vai iniciar vários outros processos à medida que o paciente estiver em análise, estiver em acompanhamento, porque ele mesmo vai identificando essa demanda. Perfeito. Professor, você falou que existe um prazo que normalmente não se passa daquele prazo pré-determinado. Mas acontecem situações de, por exemplo, fez essas 12 semanas, não, ainda não estou satisfeito, eu quero continuar tratando esse assunto específico. Sim. Se ele quiser e o profissional achar que já deu, como é que é feito essa conversa? Então, isso é muito importante, uma excelente pergunta que você faz. Na verdade, o processo terapêutico, ele sempre diz sobre o paciente e não sobre o terapeuta. Sempre o protagonista do processo, seja qual for a abordagem, é o paciente. Então, mesmo que o terapeuta entenda que, bom, o trabalho que a gente desenvolveu aqui é um trabalho consistente, dá uma boa base, dá ferramentas para essa pessoa seguir. Mas se a pessoa não identifica que ela está pronta para seguir, é o tempo dela. Então, aí conversa-se sobre isso, faz-se uma avaliação sobre esse processo e o prazo é estendido. De novo, é importante que se tenha um prazo. Certo. Aí você, contratualmente ali na conversa terapêutica, vai se estabelecer um novo prazo. Nós tínhamos aqui 12 semanas. Uma nova abertura com um novo prazo final. Vamos fazer ali, talvez mais 8 semanas, mais 10 semanas, enfim. E aí isso é conversado de modo que o prazo é estendido. O ritmo sempre é dado pelo paciente. Na terapia breve, tem um protagonismo maior do terapeuta no sentido de que ele orienta mais, ele mantém o foco na questão que está sendo trabalhada, ele assume até um protagonismo maior na relação com o paciente também. Só que a primazia é sempre do paciente. Aquele espaço é dele, aquele tempo é dele, aquele processo é dele. Então, isso precisa ser muito respeitado e é, claro, o principal critério norteador para se entender se é o momento da alta ou não. Perfeito. Professor, agora explica para a gente o que define para a gente, na verdade, o que é o porvir. O porvir, dentro dessa compreensão filosófica, está muito associado ao propósito ou às possibilidades existenciais, assim. Então, quando a gente fala do porvir, a gente está falando sobre as diferentes versões de nós mesmos que nós podemos acessar, sabe? Então, é sempre importante que essa percepção do porvir seja uma percepção saudável. A percepção saudável do porvir é aquela que vai me permitir, mesmo diante das exigências, dos intempéries, dos reveses da vida, olhar para a minha existência e pensar, cara, tem muita coisa a ser feita, tem muitas possibilidades aqui diante de mim, sabe? E isso se aplica, Tamires, mesmo diante de situações de sofrimento profundo. Por exemplo, a perda de um ente querido. Nossa, é muito doloroso, desestabiliza, é natural que desestabilize, né? Só que mesmo diante daquela perda, mesmo diante daquela dor, é importante, claro,
não negligenciar a dor, nem tentar varrê-la para debaixo do tapete ali, né? É importante olhar, encarar, aceitar aquela dor, mas paralelamente a isso, olhar para a vida e pensar, eu ainda tenho potências a serem realizadas, Sim. eu ainda tenho possibilidades a serem realizadas, né? Então, o porvir está diretamente associado a isso e é fundamental para as terapias de caráter fenomenológico e existencial cultivar o tempo todo a relação do paciente com essa consciência das suas possibilidades e, principalmente, a consciência de que, dentre essas possibilidades, existem possibilidades mais elevadas, mais potentes, ou seja, é possível alcançar uma melhor versão de si mesmo. E esse processo bem conduzido, tanto pelo paciente, né, dentro da sua própria experiência, quanto pelo terapeuta, ajudam a alcançar esses melhores resultados, que é realizar o máximo da sua potência ou a sua melhor versão. Então, professor, nesse modelo, né, como a gente já havia conversado, exige um certo caminho de um progresso de autoconhecimento, além de uma aceitação e um compromisso com o porvir. Você pode falar um pouquinho mais para os nossos alunos sobre essa afirmação? Com certeza. Bom, primeiro é importante entender o que é essa psicodinâmica, né, Tamires? Essa psicodinâmica, ela é exatamente a relação que se produz entre a experiência existencial, aquilo que a vida me apresenta, as situações que a vida coloca diante de nós e as reações emocionais, psíquicas que a gente vai tendo diante da vida. Então, essa psicodinâmica consiste exatamente em perceber essas mudanças nos nossos processos. A forma como a gente reage a um mesmo estímulo hoje não é a forma como a gente reagia no passado. Claro. E isso é modificado por várias coisas, por ganho de conhecimento, por exemplo, cognitivo mesmo, pela mudança no nível de maturidade, o amadurecimento pessoal, o amadurecimento existencial, vai nos levando a conduzir, a lidar com a vida de uma outra maneira, né? Bom, e aí o processo terapêutico, ele vai amarrando tudo isso. Ele vai amarrando a linha do amadurecimento pessoal com a questão do ganho, da aquisição de conhecimento, tanto do autoconhecimento quanto do conhecimento sobre a vida como um todo, né? E o tempo todo correlacionando todos esses processos com a finalidade do processo terapêutico, que a gente não pode esquecer. E se perder no meio do caminho, né? Exatamente. Que é o porvir, que é identificar essas possibilidades existenciais, que é identificar essa busca pela nossa melhor versão, né? Então, a gente vai entendendo, interpretando, falando sobre todo esse processo que configura essa psicodinâmica e vai amarrando esse processo ao foco no porvir, assim, na possibilidade da realização das potências existenciais e, acima de tudo, na consciência da busca pela melhor versão de si mesmo. Existe uma versão, ou existem versões da minha existência que são potentes, que são gigantes, né? E quanto mais eu vou alargando a minha compreensão de mim mesmo e da realidade, mais ferramentas, mais recursos existenciais eu vou tendo para me aproximar da realização do porvir. Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por contribuir tanto com um assunto tão importante e até uma próxima oportunidade. E eu que agradeço. Espero que esse assunto, que essa conversa, em especial essa entrevista, tenha contribuído também para os estudos aí do pessoal que está nos assistindo. Eu Muito tenho obrigado. certeza que sim. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista. Um ótimo estudo a todos e até muito em breve. Tchau, tchau.